Olá, vendedores executivos, aqui novamente Ana Paula Fontes, falando um pouquinho mais sobre vendas, né? Sobre o nosso assunto principal aqui, vendas B2B, vendas distribuição, vendas em geral. Hoje eu quero abordar o assunto treinamento dentro das empresas. Por quê? Porque a importância de um treinamento dentro de uma empresa para os vendedores. Às vezes a gente aprende, né? Ou a gente acaba descobrindo as nossas aptidões para vendas por sermos comunicativos, por sermos pessoas que deixam as pessoas à vontade, por conseguir com mais facilidade nos comunicarmos com as pessoas e obter resultados, né? E aí, dessa forma, às vezes a pessoa se identifica, tem jeito de vendedor, mas ela ainda não é treinada com técnicas específicas para treinar, para de fato que aquilo aconteça dentro dos seus negócios, né? Então, muitas vezes um vendedor que é contratado, ele não tem uma experiência tão grande, ou ele tem uma experiência, mas não de formação, né? Então, o treinamento, ele traz isso, ele traz um cabedal de informações que traz uma evolução para o vendedor. Eu acho que, inicialmente, a gente poderia falar que vendas, né, vendas num todo, ela é uma questão da gente saber trabalhar cada pessoa que está comprando inicialmente, né? É a mesma coisa quando você chega numa loja e alguém está te atendendo, mas ele não está te dando a devida atenção, ou ele não está te agradando. Então, cada pessoa que entrar na loja vai ter que ser agradada de alguma forma, ou vai chamar atenção para ela querer realmente comprar, dependendo do que o vendedor vai ofertar. E nem sempre ele vai agradar, né? Mas se a gente estiver preparado para receber essa pessoa, né, da melhor forma, aberto a entender o que ela quer, a buscar o que ela precisa, a gente vai conseguir, de fato, efetivar essa venda. Então, venda, muitas vezes, ela é atenção, né? O mercado de vendas, ele é imenso, ele tem várias oportunidades, ele tem vários tipos de negócio, mas a venda B2B, que é aquela que você faz para uma empresa, enfim, ela é diferente. Por quê? Porque você trata com diferentes tipos de negócios. E cada tipo de negócio, ele é diferente a tratativa. O atendimento, muitas vezes ele segue um padrão por área. Então, se você vai atuar no mercado, por exemplo, farmacêutico, você está atuando no mercado mais sério, que tem relação com e-mail, com o WhatsApp, mas ainda tem muita coisa que a gente precisa formalizar por e-mail. Então, são conversas mais formais, a vestimenta já é mais formal. Então, tudo isso é mais sério, porque traz assuntos sérios, né? Tratar com o humano, saúde das pessoas é sério. Então, ele requer uma atenção especial, diferenciada, as pessoas são mais sérias, né? A parte de qualidade também é muito mais exigente, então muda, né? Aí você vai para um outro mercado, como, por exemplo, o agronegócio, que o pessoal já é bem menos, é mais despojado, conversa, né? Você até fala uma conversa mais com as pessoas que estão ali dentro de uma fazenda, que às vezes não falam direito, então assim, mas que trabalham já com isso e tem uma empresa dentro com pessoas da própria família, enfim. Então existem vários tipos de tratativas diferentes. Mercados que vão abrir preços para você, que vão te perguntar sobre os outros, gente que vai ter grupo do WhatsApp que vai trocar informações. Outros não. Então, assim, ele é bem específico. Então, a gente precisa saber lidar com essas mudanças de pessoas dentro do nosso mercado, né? Então, às vezes, a tratativa com pessoas até da mesma área são diferentes.
o acesso é diferente, uns não vão abrir preço, então você vai ter que se adaptar a cada tipo de mercado, né? Se você trabalha com tinta, se você trabalha com cerâmica, se você trabalha com farma, se você trabalha com nutrição esportiva, se não trabalha com nutrição, se trabalha com agro, se trabalha com poliuretano, se trabalha com químicos, saneantes, cosméticos, cada um vai ter o seu estilo de negócio, tá? Então, esse é um primeiro ponto que eu queria deixar claro para vocês, que precisa existir todo um cuidado, né? Eu sempre gostei e sempre me esforcei para ser uma pessoa atenciosa em tudo que o cliente pede e rápido. Isso também é um ponto muito importante para fechamento de negociações. Retorno rápido de e-mail, de mensagem, de cotação. A gente não pode demorar. A demora nos negócios é perda de negócio. Então, esse é um ponto muito importante. Ah, vou deixar para amanhã, não. Hoje tudo é importante, então a gente tem que estar adaptado a ser rápido em tudo, tá? Esse é um ponto muito importante. Temos que priorizar o que é urgente? Temos. Mas hoje, para os clientes que não são urgentes, é urgente. Então, a gente tem que saber identificar aquele cliente que dá para esperar, que vai trazer uma negociação, e aqueles que, se você não mandar no dia, você perde. Então, isso é um outro ponto de atenção. Tomar muito cuidado com a rapidez, mas de qualidade, tá bom? O retorno com documentos de qualidade, com informações, né, importantes que o cliente sempre pede. Entender, de fato, cada cliente, o que ele quer para fechar. Né? Às vezes tem que mandar o documento, tem que mandar o lote, tem que mandar o laudo, e outros não. Então, a gente também tem que saber identificar essas diferenças entre clientes, o que ele deseja, como ele deseja receber, né? Ah, eu só fecho coisa por WhatsApp. Só vou fazer por WhatsApp pro cara. Por que eu vou fazer de outra forma? Ah, porque minha empresa prefere que seja. Não. Você pode até formalizar porque a empresa solicita, mas se o cara quer fechar por WhatsApp, você vai fechar por WhatsApp. A gente tem que se adaptar ao cliente, não o cliente a gente. Porque o cliente é que manda. É o cliente que vai pagar a conta no fim do mês. Então, não é o vendedor que escolhe, a empresa que escolhe, é o comprador, né? E cada empresa tem as suas exigências dentro de cada empresa que compra um produto. E a gente tem que se adequar, alinhar com o time, com o nosso time ou com outras áreas que também a gente vai precisar. Ah, preciso alinhar com o fiscal, preciso alinhar com o pessoal de transporte, preciso alinhar com o pessoal de importação, de compras internacionais, de compras locais, de Comex. A gente tem que circular dentro da empresa também, isso é muito importante, nós fazermos conexões, não é só ficar sentado atrás da cadeira, na frente do computador, é levantar, ir lá, conversar. Muitas empresas também têm essa coisa de, não gosta que vá na mesa do outro, então manda uma mensagem ali interna, né, que sempre tem algum, e pede, e tenta marcar uma reunião interna, enfim. Isso é de suma importância para que as coisas saiam redondas como o cliente quer. O cliente pede para sair uma nota com o número do pedido dele, se atente a isso, coloque em observações dentro do sistema, ou dentro de um Excel, ou num caderno. Se atente a cada detalhe, porque isso faz a diferença, né? Cada cliente que você observar, cada detalhe, que outros, deixa pra lá, não coloca o pedido não, vai chegar assim. Para eles lá é muito importante, né? E a visita, né, eu sempre achei, assim, muito importante as visitas nos clientes que eu vendo, para entender, quando tinha fábrica, ou quando tem alguma coisa que eu não conheço, eu peço, posso conhecer a fábrica, posso conhecer como funciona. Sempre gostei, porque a gente entende a logística interna, né? Olha, aqui fica um lugar, aqui fica outro, aí você já começa, o cara precisa disso, porque ele tem que deixar lá naquela sala, depois ele vai mandar para outra. Você começa a entender, e até mesmo na fábrica, como funciona lá, a logística deles, recebimento, boas práticas de fabricação, enfim, tem muita coisa envolvida, que se a gente às vezes vai numa visita e entende melhor, a gente
entende, às vezes, o que o cliente quer e passa para dentro da nossa empresa as necessidades. Ó, por causa disso, são detalhes que, se não forem falados, não forem explicados, as pessoas internas também não vão saber. Então, a comunicação interna, o network interno dentro da empresa é muito importante para as coisas saírem redondas para o cliente, que vai ser o seu cliente por muito tempo, porque você está atento às necessidades dele e da empresa dele. Então, esse é um ponto, assim, que eu acho de suma importância, né? E também quero falar para vocês um pouco de técnicas que vocês podem usar para fechar mais rapidamente esse negócio. Eu sempre gostei de visitar, mas eu sempre gostei de dar um fechamento naquela conversa. Então, assim, eu entro numa visita, a gente se conversa, a gente fala sobre o que se espera, né? Negociações que a gente faz, cotações que a gente pode negociar ali, sempre leva preço. Sempre leva teu preço, sai preparada com a tua pastinha, ó, eu tô com preço, até onde eu consigo chegar se ele fizer uma negociação comigo na mesa, né? O que eu posso ofertar no lugar disso? Ah, ele tem esse preço, ele me abriu, mas eu preciso tá lá, ele vai me pedir para baixar, eu não vou conseguir, mas eu consigo ofertar o frete, eu consigo entregar para ele. Então, assim, tem várias formas da gente ajustar que não seja, às vezes, só preço, né? Então, vai com todas as possibilidades que você tem, que você pode ganhar. Mas nessa conversa, durante que ele tá falando dos produtos, as necessidades, as dificuldades, preço que não tá bom e outras coisas, você vai entendendo e vai perguntando também sobre o que ele também tem a mais, né? Quais são as outras possibilidades que você poderia ajudá-lo, né? Entender o que hoje não tá muito bom, que você pode também implementar ou até ir atrás para ajudar com um produto que eles ainda não têm. Entender várias outras coisas, mas independente do decorrer da conversa, nunca deixa aberto aquilo. Se você vê uma oportunidade de negócio, que o preço tá bom, ele fala, poxa, esse preço tá legal, no final você tenta finalizar, então, aqueles produtos, ou você faz um resuminho e fala, ó, esse eu vou te mandar no final da reunião, acabou tudo, ó, esse eu vou te mandar, deixa bem anotado, esse outro ficou, aí fala tudo e no final fala, esse outro você falou que o preço estava interessante, a gente já consegue deixar fechado esse pedido? A gente consegue já deixar, nem que não seja para coletar agora, já deixar colocado esse pedido, até para deixar esse produto reservado para você, porque senão outras pessoas compram. Nunca deixa vazio. Se você tem a oportunidade de tentar, de repente, naquele momento que eu falo, pode sim, o preço ficou legal, vamos fechar. Ou, vou chamar uma pessoa aqui, e nunca deixa. Eu nunca deixo aberto se ele demonstrou uma possibilidade ali dentro para falar depois. Porque às vezes você pode fechar o negócio ali, na hora. Então, isso é uma das coisas que eu sempre faço e que eu vejo que às vezes a pessoa vai, conversa tal, e sai. E tipo, o que ficou resolvido? O que ficou combinado? Então, eu sempre no final faço um resuminho do que ficou combinado. E aí, chegando no outro dia no escritório, eu paro, monto esse e-mail e mando. Faço um e-mail agradecendo pela visita, que foi muito gostoso. E outra coisa que eu também acho muito importante nas visitas. Nem sempre dá tempo, mas se você tiver um tempinho de conversar sobre outras coisas que não seja só do trabalho, e sua família, você mora por aqui, você tem família por aqui, como que você tá, e a saúde, como tá? Não falar só, tá frio, tá calor, não. Fala um pouco da pessoa, saiba mais um pouco da vida dela para você puxar um papo depois, numa ligação. E aí, como que tá? E seus filhos estão bem? Ai, menina, esse tempo tá ruim. Então, eles sempre abrem uma oportunidade e aí você começa a conhecer de fato aquela pessoa. Quantos colegas de profissão, quantos compradores eu não tive acesso, que hoje a gente se encontra em feiras e se abraça. Outro dia eu fui em uma feira que um fornecedor que sempre me ajudou, que a gente sempre teve uma ligação, assim, de amizade, ele falou da família dele. Então, assim, num café ou outro, a gente fala de outras coisas, para criar um vínculo sem ser só o trabalho.
E isso cria de fato, porque e aí seus filhos como já estão? Aí mostra a foto, quando vocês se encontram, isso é muito gostoso, porque mostra que existe um vínculo não só de trabalho. Então isso é muito legal, mas tem que vir muito de você e da pessoa, né? Eu acho que cada um tem um estilo. Eu sou muito assim, de querer falar, de querer abrir um pouco da minha vida, para que eles também abram um pouco. E tem gente que já vai falando, e enfim, e cria uma relação. Que é isso que faz a diferença também de um vendedor para outros que só ligam. Então você vai ligar para falar de outras coisas, você vai saber um pouquinho mais. Uma outra visita você vai saber um pouquinho mais. E assim você vai criando um vínculo de fato com aquela pessoa. Tem gente que não vai dar abertura, e aí você entende e saiba até onde você ir, para não ser invasivo. Isso daí é uma coisa que eu sempre perguntei. Se a pessoa fala, não quero agora, não quer agora. É a mesma coisa quando o pessoal dessas ligações, o pessoal liga toda hora no telefone da gente, fica insistindo, você fala, nem vou atender mais. Não, é isso. Você vai virar blacklist daquele comprador, porque ele, não aguenta mais. Ele falar que, ó, não é agora, é daqui um mês que eu vou cotar. Espera um mês para cotar, não fique insistindo aquele vendedor chato. Não, mas não, isso daí eu nunca fiz, isso soa muito ruim em qualquer mercado, tá? Então a gente precisa saber onde a gente tá. E aos pouquinhos, naqueles que você não vê muita abertura, você vai aos poucos. Você sabe o momento e ter consistência, tá? A consistência no contato com o cliente é de suma importância. Se você não tiver consistência de sempre estar, marcando, ó, liguei há 15 dias, vou ligar daqui 15. Não, esse cliente eu tenho que ligar a cada um mês. Liga a cada um mês, manda um e-mail a cada um mês ofertando o que você tem, perguntando como que estão as coisas lá. Se organize. A organização dentro de vendas é de suma importância. Não deixem aberto essa oportunidade de falar sempre que você se organizar com aquilo, não deixe de mandar um e-mail ou uma conversa, tá bom? Outra técnica importante dentro de vendas que eu acho assim, nossa, essa não tem como não fazer. É você responder sempre que receber o e-mail no mesmo dia. Como que eu vou fazer isso? Eu tenho um monte de coisa para fazer. Você precisa se organizar, criar meios de responder no mesmo dia. Porque isso mostra que esse cliente é importante para você, tá? Então, isso é mais uma forma aí de mostrar, né? Que é importante ter esse cliente na sua carteira. E, assim, eu acho que, em resumo, é isso hoje o que eu tinha para falar. É falar um pouco das técnicas, é falar de como a gente pode, dentro de um treinamento, explicar coisas que façam sentido, né? Que ajudem o cliente de fato e que vocês consigam consumar de fato uma venda, né? Ou que vocês estejam no caminho dessa consumação com mais facilidade, com mais abertura, se interligando com esse comprador, tá bom? É isso, pessoal. A gente vai fazer um próximo vídeo falando um pouco mais de treinamento, mas por enquanto é só isso, tá bom? Um abraço, meus vendedores, executivos, pessoas comunicativas maravilhosas, que a gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo!